Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui a mais uma questão do Enem, envolvendo o tema geometria plana, né? Basicamente fazendo aqui um estudo dos triângulos. Bom, diz assim a questão: pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo. Então, já vamos organizando aqui nosso pensamento. Ó. Eu quero um mosaico que tenha o formato de um triângulo retângulo, certo? Para isso, dispondo-se de 3 peças, sendo 2 delas triângulos retângulos congruentes. Professor, o que é triângulo retângulo congruente? Triângulo retângulo, todo mundo sabe. Triângulo tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Congruente, em geometria, tem um significado muito próximo de igualdade. A gente evita dizer que duas figuras são exatamente iguais, mesmo que elas tenham os mesmos lados, né, as mesmas medidas dos lados, os mesmos ângulos. Ainda assim, a gente evita de falar que as figuras são iguais, porque elas podem estar em posições diferentes no espaço. Eu posso reposicionar, girar uma figura, né? Uma figura congruente, colocar ela em várias posições, e por conta disso evita-se de usar o termo igualdade, mas o conceito de congruência é praticamente o mesmo de igualdade, tá? Então, triângulos e retângulos aqui congruentes. E a terceira peça é um triângulo isósceles. Então, o que nós temos aqui? O que o examinador propõe para a gente? Ele dá para a gente 3 peças triangulares. Dessas 3 peças, nós temos 2 triângulos retângulos iguais, congruentes, e um triângulo isósceles. E vamos montar esse mosaico, e o resultado desse quebra-cabeça, desse mosaico, deve formar uma figura que seja um triângulo retângulo. Tá? Então, vamos aqui a cada uma das figuras que ele propõe para a gente, que é justamente a organização dessas 3 peças. Bom, o primeiro, o que nós observamos aqui? Bom, esse triângulo, de fato, ele é isósceles, esse de cima, porque nós temos 2 ângulos iguais. Ó. 2 ângulos iguais, lados iguais, né? Ângulo igual, lado igual. Tá? Os outros 2 triângulos, a gente percebe aqui que ele tem um ângulo de 90 graus aqui, e o outro triângulo também tem um ângulo de 90 graus. Mas esses 2 triângulos não são congruentes. Professor, por quê? Ó, observe que a hipotenusa desse triângulo retângulo é cateto do outro. Então, não há possibilidade desses 2 triângulos serem iguais, já que a hipotenusa de um é o cateto do outro. Se eles são exatamente iguais, se eles são congruentes, todas as dimensões precisam ter o mesmo tamanho, a mesma medida, tá? Os ângulos internos aqui são iguais, mas eu vejo que esse segmento aqui ele é diferente para um e para outro triângulo, tá bom? Logo, esse mosaico não atende às condições do examinador, no que pese o mosaico ser um triângulo retângulo, que é uma exigência. Bom, mosaico 2, o que nós temos? Esse triângulo é um triângulo retângulo? Sim, porque eu tenho 30 mais 30 mais 30, 90. Então, aqui a gente já identifica um ângulo de 90 graus nesse vértice, tá? Portanto, um triângulo retângulo. Nós temos aqui 30 graus, então esse lado, e aqui outro ângulo de 30 graus. Então, esses 2 lados são exatamente iguais, já que os ângulos são iguais. Então, estamos diante aqui de um triângulo isósceles. Então, foi atendida essa condição. E quando a gente observa esses 2 triângulos, eles são realmente retângulos, aqui os 2 ângulos de 90 graus, e também são iguais, ou seja, eles possuem esse lado aqui em comum, os ângulos internos são iguais, cateto, cateto, portanto, aqui já é a nossa resposta, tá? Nós temos um triângulo isósceles, 2 triângulos retângulos iguais, formando um mosaico que também é um triângulo retângulo, tá? E o mosaico 3, então aqui nosso gabarito. O mosaico 3, a gente tem esses 2 triângulos que são iguais, ó, 90, 90, 8, e tem aqui a hipotenusa comum, mas o ângulo aqui, ó, esse triângulo aqui de cima, ele não atende à condição de ser isósceles, porque esse ângulo é diferente desse. Então, se são diferentes, não há possibilidade desse triângulo ser isósceles. Então, essa não é a nossa alternativa também. Bom, esse aqui a gente já identifica que não é um triângulo retângulo, 52 mais 25, isso dá 75, tá? Aqui embaixo nós temos 80, 25, então não é um triângulo retângulo. Aqui também, pelo mesmo critério, não é um triângulo retângulo, esse ângulo corresponde a 120 graus. Portanto, a resposta correta do nosso problema, mosaico 2, letra B. Ok, pessoal? Questãozinha bem interessante aí, né? Envolve os conceitos aí básicos, mas bem organizado do ponto de vista do raciocínio.